Esses dias eu estava meditando com a minha família sobre algumas questões da Bíblia, a gente estava conversando sobre isso e a gente estava lendo um texto que não é da Bíblia, mas que falava sobre como crescer em Deus. E no texto falava assim, que a gente precisava se entregar a Deus. E quando a gente se entregava, a palavra dele ia convencendo a gente e a gente ia mudando, ia convencendo e mudando. E assim a gente vai crescendo nele. E quando a gente estava conversando sobre isso, o Espírito Santo começou a ministrar alguns textos para mim e trazer esse significado do que é preciso para crescer em Deus. O Espírito Santo me direcionou para o seguinte, que quanto mais miserável nós nos reconhecemos, mais a gente cresce em Deus. Quanto mais necessitado, mais carente, mais a gente cresce em Deus. Então a gente precisa se reconhecer dessa forma, como miseráveis, como pobres, como nus, para que Ele venha nos enriquecer, para que Ele venha nos tirar da miséria, para que Ele venha nos vestir. E assim que deve ser. O Espírito Santo me trouxe também aquela passagem de Mateus 21, 31, se eu não me engano, que fala assim, que os publicanos e as meretrizes passam à frente no reino de Deus, na entrada do reino de Deus, do que os mestres da lei. Por quê? Porque os publicanos e as meretrizes, eles acabam reconhecendo como eles são miseráveis, eles acabam reconhecendo como eles são pobres, como eles são necessitados, então eles se arrependem. E por eles terem esse arrependimento, eles aceitam a mensagem de Jesus e mudam sua vida. Diferente dos mestres da lei, que eles julgavam que eles mesmos já estavam certos, que eles já estavam trilhando o reto caminho. Então, quando Jesus vem, eles rejeitam Jesus. Mas aqueles que eram os rejeitados da sociedade, os publicanos, meretrizes, eles sim aceitam a Cristo, porque reconhecem a mensagem de Cristo, reconhecem que precisam mudar, que precisam se arrepender e se arrependem. Enquanto aqueles que estavam convictos na confiança em si mesmos, não aceitam se arrepender. Por isso eles passam à frente, os publicanos e as meretrizes passam à frente dos mestres da lei na entrada do reino de Deus. O Espírito Santo continuou ministrando. Ele trouxe aquela passagem de Mateus 11, 29, que é onde Jesus fala assim: tomai o meu fardo, tomai o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tomar o jugo de Jesus significa o quê? Abandonar tudo aquilo que você carregava antes, abandonar tudo isso e tomar o que é novo, que é a palavra de Deus, a vida nova que há em Cristo. Então você abandona o seu jugo e toma o dele, deixa tudo para trás. E Jesus continua falando assim, que aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ser manso e humilde significa o que, em resumo? Se sujeitar. Ah, mas Jesus não se sujeitava. Sim, ele se sujeitava, não a homens, mas se sujeitava a Deus. Então, Jesus nesse versículo, ele quer que a gente aprenda a se sujeitar a Deus, se render totalmente a Ele. Então a gente deixa nosso jugo, deixa tudo que a gente confiava antigamente, todo aquele conhecimento, todas as tradições de homens, a gente deixa para trás e passa a pegar e passa a aceitar o jugo dele, que é leve e suave sobre nossa vida, e passa a se render totalmente a Ele. Então, para a gente ver que para nascer em Cristo a gente precisa negar a si mesmo. E para crescer em Cristo a gente precisa continuar fazendo isso mesmo. Quanto mais a gente se reconhece como miserável, mais a gente se reconhece como necessitado, mais a gente se reconhece como pecador, mais a gente vai clamar a Deus por misericórdia, mais a gente vai buscar Ele, mais a gente vai falar: Senhor, nós não temos jeitos, eu não tenho jeito. E aí você cresce nele dessa forma, quando você começa a depender dele, quando começa a se sujeitar a ele, quando começa a tomar o jugo dele, entende? Que é suave e leve. E é isso que Deus quer para a nossa vida, que a gente se renda a Ele completamente, que a gente não fique em nós mesmos dizendo: ah, nós estamos bem, ou trazendo para um versículo da Bíblia: paz, paz, quando não há paz. Não, a gente não pode viver dessa forma, a gente precisa estar totalmente e todos os dias se rendendo a Ele, para crescer nele.
E a palavra fala assim, que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Então, a gente precisa se diminuir diante de Deus, a gente precisa se humilhar diante de Deus. Porque quando a gente se humilha diante de Deus, não diante dos homens, a gente é exaltado, Ele nos exalta. E como que a gente se humilha diante de Deus? Através de oração. Clame ao Senhor, ore, se ajoelhe, onde você estiver, deitado na cama, não sei. Eu gosto de me ajoelhar, gosto de orar ajoelhado, como eu estando na presença do Rei. E me ajoelho e clamo por Ele, para que eu possa me humilhar diante dEle, e aí Ele me exalte, Ele faça eu crescer nele, entende? Deixando tudo o que é meu para trás, todos os dias, para tomar aquilo que é de Cristo, tomar aquilo que Ele tem, me sujeitando totalmente a Ele todos os dias. Então a oração é uma ferramenta muito poderosa que Jesus deixou para a gente, para que a gente pudesse trilhar o caminho da salvação, para que a gente pudesse estar seguindo a Cristo de verdade. Sem oração, sem sujeição, a gente não tem como alcançar a vida eterna. E a oração em si, imagina agora uma pessoa de joelho orando, só de você ver, ela em si já é um ato de sujeição, já é um ato de se humilhar. Então a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, se humilhar, se prostrar diante de Deus, não só de joelhos, lógico, mas no nosso coração, dobrar o nosso coração a Ele, e assim a gente vai crescendo nele. É negar a si mesmo e tomar a vida que Cristo nos deu. Se existe alguém que está em alguma denominação, em alguma igreja, e fala assim, não, agora eu já alcancei o que eu preciso, eu já ministro a palavra, eu já prego o evangelho, eu já batizo, eu já curo, eu já tenho vários ministérios. Isso é um perigo, se a pessoa pensa assim. Isso é um perigo, porque o conforto para o cristão é um perigo. Não deve haver conforto para o cristão, no sentido de que ele não deve se confortar na situação que está, se garantindo em si mesmo, tendo segurança e confiança em si mesmo. Não, ele tem que renunciar a si mesmo a todo instante, se arrepender, deixar o seu jugo e se sujeitar totalmente a Deus a todo instante, todos os dias das nossas vidas. Porque no dia que a gente se conforta e fala assim, estou satisfeito comigo mesmo, estou satisfeito com o ministério que eu tenho, que Deus me deu, não preciso fazer mais nada, é o dia que você começa a cair da presença de Deus. Para a gente estar sempre crescendo na presença de Deus, a gente precisa estar se diminuindo diante dEle e não levantando diante dEle. Nunca a gente deve estar de pé diante de Deus, mas sempre prostrado, sempre de joelho, sempre rendido. E assim Ele sempre nos eleva. E nos eleva para onde? Mas por que as pessoas querem ser tão elevadas? Não é questão de querer ser tão elevado. Eu não quero ser tão elevado, ser alto, ser o grande exemplo. Não, mas eu quero ser elevado de forma que eu possa estar diante de Deus, perto dEle. Que esse é o lugar mais elevado que nós podemos chegar.